Ya, Hare Krishna Sadhana Nirjam Shumpasa Bhakti Pramod Purvasha Maharaj. Os discípulos, a gente está na página número 65. Só confirmar isso. Os discípulos eles devem estar dispostos a sacrificar a sua independência para levar a cabo as ordens do Guru, servindo pessoalmente com todo o coração, ainda quando o Guru não o solicite. Os discípulos evidenciam sua devoção pelo mestre espiritual, servindo-lhe água, alimento ou água para o banho. Eles devem estar preparados a prestar serviço ao Guru a cada minuto e ocupados em dito serviço. Nunca devem deixar as ofensas no serviço. Vocês não devem não devem deixar entrar as ofensas no serviço, ou seja, como ser a preguiça, a distração, né? Ao contrário, devem fixar a sua mente na satisfação dos sentidos ou do Guru. O desejo de dormir, a distração, a indiferença, a negligência se considerarão igualmente como ofensas ao santo nome. Sempre se devem recordar as instruções de Krishnadas Kaviraj Goswami como escutou da boca do mestre espiritual. Medindo no Guru, nos Vaishnavas, no Senhor, por recordá-los, todos os obstáculos são destruídos e a pessoa obtém rapidamente o cumprimento dos seus desejos. Tal é a instrução das grandes autoridades. Se um aspirante de devoção pura medita no Guru, seja consciente dele e fixo, estando consciente dele fixo em seu serviço, logo, mesmo que essa pessoa esteja fisicamente próxima ao mestre espiritual ou longe, não há possibilidade de ser perturbado por inimigos tais como a luxúria e a ira. E se estas se aproximarem, tudo que o sadhaka tem que fazer clamar o mestre espiritual por ajuda. Bom, tudo que o sadhaka tem que fazer é chamar pelo mestre espiritual, né? Clamar pelo mestre espiritual pela ajuda, e certamente ele o protegerá. Aquele que recebeu a misericórdia do Guru encontrará automaticamente boa associação. O aspirante formal da perfeição espiritual não deve perder o tempo em atividades inúteis. Para aquele que é um principiante na vida devocional, entretanto, uma vida de adoração em lugar solitário não é recomendado, pois esta está cheio de perigos. Nessa etapa, sempre deve estar na presença do mestre espiritual ou na companhia dos que têm recebido sua misericórdia e adotar o serviço do mestre espiritual sob a sua direção. Caso contrário, a luxúria e a ira virão os devotos sentados sozinhos e desprotegidos e os atacarão sem que sequer eles percebam. Se deve recordar sempre as seguintes palavras do Mahayana. É impossível conquistar a Maya e deixá-la para trás por si mesmo, por conta própria, né? Não existe maneira de fazer isso senão pela graça dos santos. Sem a permissão e bênçãos do mestre espiritual, nenhum discípulo deve ir visitar os lugares dos seus amigos do passado ou sequer os membros da sua própria família ou conversar com eles. Deve-se evitar toda a custa associação com as mulheres e quem está apegado às mulheres ou associação dos não devotos que consideram que as atividades frutivas ou a sabedoria são os temas mais elevados da vida. O discípulo sempre deve buscar o que é útil para a vida espiritual e rejeitar o que vá em detrimento da mesma. Em todos os assuntos de importância ou assuntos menos importantes, se deve ter o conselho do mestre espiritual. Não se deve empreender nenhuma obra sem a sua aprovação. A energia externa do Senhor assume muitas formas para nos enganar, aguardando constantemente ao nosso redor a oportunidade de nos desviarmos e nos desviar, né? Ela debilita a mente de, inclusive, as pessoas muito inteligentes, eruditas e poderosas
fazendo que se desinteressem pelo serviço ao Senhor. O mestre espiritual, ele tomou a missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu e nos está suplicando a todos que cantemos o nome de Krishna, a adoração a Krishna e que possamos aprender sobre Krishna. Ele nos diz que devemos conservar nosso objetivo fixo e nossa visão e devemos cantar 100.000 nomes todos os dias, sem faltar. Devemos nos inclinar e aceitar humildemente suas diretrizes, entregando nossa vida para executá-las. O mestre espiritual está pregando a mensagem do Senhor Chaitanya por todas as partes. Ele diz: ensina a todos que você vê, pode ensiná-los na mensagem da devoção por Krishna, converte-se em um guru por minha ordem e libera essa terra. A essência dessa é um verso de Chaitanya Charitamrita, né? A essência dessa instrução é que uma pessoa deve praticar os princípios da religião ensinados pelo guru e pregá-los na mentalidade de serviço a ele, e não colocar metas pessoais e pretender ser um mestre espiritual. Então fala por último, porque tem que fazer muito de coisa, o cartão que não sei o que. Todo discípulo inteligente deve entender que o bem-estar do universo todo depende do seu caráter, estrita adesão à vida espiritual. Eles devem assumir o bem-estar do mundo inteiro como sua responsabilidade pessoal. Por outro lado, antes de criticar as atividades dos demais, ele deve assegurar que o seu próprio exemplo de prática devocional seja mantido sem manchas. Se ele faz assim, logo, não somente ele beneficia pessoalmente, senão que certamente todo mundo tirará proveito disso. O discípulo pensa o seguinte: eu tomei refúgio num guru, eu fui iniciado por ele, agora eu embarquei no caminho da devoção pura. Se a minha conduta é defeituosa, logo as pessoas não vão... se a minha conduta é defeituosa, logo as pessoas não vão parar de me criticar. Não somente a mim, senão também encontrarão faltas no meu mestre espiritual, na minha deidade adorável, no caminho devocional, toda a Sampradaya Vaishnava, os acharyas prévios, até a religião mesmo. Eles desacreditarão nas escrituras, nas grandes autoridades que as escreveram e todos os que seguem seus mandatos. Finalmente criticarão a crença do próprio Deus e a todas as doutrinas que conduzem a um objetivo transcendental superior na vida. Inclusive condenarão meu pai, minha mãe e suas famílias. Como resultado, serei acusado por todas essas pessoas e acabarei em uma existência infernal por muitos nascimentos, sem nada que dizer em minha defesa. Se um devoto puro nasce em qualquer família, qualquer que seja o seu nível social, logo toda essa família é purificada por sua presença, a vida de sua mãe é exitosa, seu lar e a terra de nascimento são gloriosos, seus antepassados no céu dançam de alegria porque receberão oblações de Mahaprasada e Charanamrita do Senhor, e traz boa fortuna. Se eu caio da conduta, da norma de conduta, que cabe esperar uma pessoa santa que se espera, né, de uma pessoa santa e Vaishnava? Logo, de imediato, todas as gerações da minha família cairão no inferno. Posso cair deste modo e me converter na vergonha e desgraça de toda a minha família? Assim como uma gota de tinta num lenço branco é claramente visível, o mau comportamento de uma pessoa que tomou a vida religiosa ressalta e atrai as críticas de todos. Ainda assim, a pessoa deve deixar de aderir-se à vida espiritual simplesmente por temor a ser criticado. A devoção pelo Senhor é a atividade natural da alma. Se ele se adota o caminho devocional de acordo com os mandamentos das Escrituras, não somente está se assegurando o bem-estar pessoal, senão de todo mundo. Bom, a iniciação é a transmissão do conhecimento divino. Sanatana Goswami explica... Sanatana Goswami explica o Diksha como a transmissão do conhecimento divino no seguinte verso do Vishnu Jamala. Aqueles que são espertos no estudo das escrituras reveladas consideram o Diksha como um processo que nos brinda o conhecimento transcendental e causa a destruição de todas as reações pecaminosas.
O mestre espiritual concede ao discípulo 10 princípios básicos de conhecimento espiritual, o Dasamula, que consiste na fonte autorizada do conhecimento, Pramana, as escrituras védicas e os acharyas na sucessão discipular e os 9 prameyas, os 9 elementos aprovados por sua autoridade. Estes incluem 7 aspectos de relações sambandha, a saber, Krishna mesmo, as energias de Krishna, o amor divino de Krishna, raça, a alma, o seu cativeiro, liberação, inconcebível unidade, diferença do Senhor e a alma individual, o Abhideya, Bhakti e o Prayoja, o amor por Deus. O que dispensa a graça divina desse conhecimento sobre o discípulo é o benfeitor supremo, o mestre espiritual. Uma vez que o mestre espiritual reconhece a capacidade do discípulo por adotar o caminho devocional Vaidya ou Raganuga, é um conhecedor da ciência de Krishna, essa característica definitiva do preceptor divino. Uma vez que você pertença, não importa se você pertence à casta de um Brahmana, Shudra ou qualquer outra, ou ao sannyasi ou qualquer outro ashram, se você conhece a ciência de Krishna, você está qualificado para ser guru. O discípulo se aproxima do dito preceptor com humildade, aquisição honesta, espírito de serviço e aprende o conhecimento divino de Sambandha, Abhideya e Prayoja. Seguidamente, o discípulo adota o caminho da adoração, pois aquele que aquele que o adora é exaltado, enquanto que o devoto é inferior e insignificante. A mera aprendizagem de alguns versos sonoros e impressionantes e converter-se em um dissertante, ou seja, uma pessoa que dá palestras, assim, dá discursos, nível de discursos, não é adequado para obter a misericórdia do Senhor. A prova da própria realização e experiência espiritual é o bhajana. Não é suficiente poder explicar as ofensas ao santo nome numa parada e seu reflexo numa basta, a plena manifestação de suas glórias. A pessoa tem que abandonar as ofensas e cantar os santos nomes com atitude devocional pura, de gosto por sua doçura. Somente assim estará satisfeito o Senhor na forma de seu nome, destruirá todos os obstáculos na vida espiritual do praticante, finalmente vai conceder amor puro por Deus. A religião Bhagavadharma consiste em todas as instruções que o Senhor mesmo deu aos seus estudantes, tais como Arjuna Uddhava. Esta religião é o processo pelo qual até a pessoa mais ignorante e desqualificada pode obter facilmente contato direto com o Senhor. Se deve considerar o mestre espiritual como a deidade adorável, aprender dele o Bhagavadharma. Logo se deve ocupar em uma vida de devoção cultivando a consciência do Senhor conforme a orientação do Guru. Aí tem um verso aqui, Narottama Das Prema Bhakti Chandrika, eu acho. Fixa tua mente nas palavras que emanam da boca do lótus do mestre espiritual, não cifres, não deposite, as tuas esperanças em nada mais. O afecto pelos pés de lótus do Guru é a meta última, pois por sua misericórdia se realizarão todas as nossas aspirações. As bênçãos do Guru vai resultar na liberação de todos os obstáculos emergentes de nossas próprias impurezas. A esperança do serviço íntimo aos seus senhorios, Radha e Madhava, frutificará e nossa vida é um êxito, uma vez que o discípulo recebeu o Mahamantra de 32 sílabas e a iniciação no Pancharatrika, no mantra de 18 sílabas, ainda tem muitas coisas que aprender no mestre espiritual, os diversos aspectos na prática devocional que devem ser aprendidos do Guru se explicarão mais detalhadamente no seguinte capítulo. Se uma pessoa não tem devoção pelo mestre espiritual, que é uma forma do Senhor, Suprakasha Vigraha, e ou por os devotos puros que estão fixos, no apego divino ao Senhor, logo não há forma de poder buscar no oceano, ou seja, entender o oceano das Escrituras e descobrir os seus ensinamentos especiais. Isso declara no Shvetashvatara Upanishad,
Então, somente essas grandes almas que têm fé implícita tanto no Senhor como no seu mestre espiritual, é que o significado é que sua manifestação, e na sua manifestação não é diferente dele, é que se revelam automaticamente os significados das escrituras, né, e do conhecimento védico. Então, continuação da aula, arte sada, né? Gadadra é um complexo teológico muito difícil de se entender, e Chaitanya Mahaprabhu também, mas é de se esperar que a divindade seja complexa e difícil de se entender. Mahaprabhu foi um acharya, o fundador de nossa linhagem, mas ele não escreveu nenhum comentário do Vedanta Sutra. Ele não escreveu nada que fosse emblemático nesse sentido. Na realidade, ele não escreveu quase nada, isso ele deixou para os seus seguidores. Mahaprabhu, apesar de que não escreveu nada, ele ensinou mais com o seu próprio exemplo. Na realidade, ele não precisava nem ensinar, ele era ele mesmo, e isso já bastava. Quando no Bhagavatam Krishna fala de Balarama, ele está falando de si mesmo, ele está glorificando Balarama, mas o que ele fala ali é dele mesmo. Por exemplo, no final dessa glorificação a Balarama, Krishna vai falar muito de Madhura Rasa, Gopi Bhava, relacionamento com as Gopis. Isso implica muito mais a Krishna do que a Balarama. Apesar que Balarama tem muitas Gopis, ele não está muito envolvido com isso. Não se sabe nem o nome das Gopis de Balarama, isso é mais uma maneira de que Krishna glorificar a si mesmo através de Balarama. Mahaprabhu viveu no Gambira, em um quarto de 8 por 6 metros, sem janelas, tudo feito de pedra. Um ideal tão grande, uma ideia tão grande para um lugar tão pequeno. Cícera Maharaj aponta o mesmo ponto que Bhaktivinoda Thakur em relação ao paralelo de Radharani e as Vraja Gopis, dizendo: quando Krishna abandonará suas roupas de rei e deixará de ser um rei ser um rei em Dwarka, quando ele vai abandonar essa roupa, ele virá a se encontrar conosco no Rasa Lila, de volta a Vrindavan, nas margens do Jamuna. Bom, no mundo material, a atitude de um amor constitui, na realidade, um tomar. Podemos chegar à conclusão que o mundo material é sagrado para nós e por isso nós o adoramos para obter as bênçãos materiais. Os galhos da árvore são os Vedas e se entende que tudo vem dos Vedas. O conhecimento do mundo material vem dos Vedas, por isso os Vedas são adoráveis. Quando nós pegamos o Pravrit Marga, o caminho da aquisição material, não entendemos que isso é uma maneira muito sofisticada de você desfrutar. Quando você desfruta no Pravrit Marga, você desfruta seguindo as instruções védicas. Os Kumaras, que antes se baseavam no Brahman, depois que viram o Sr. Narayana, eles tinham o prema pelo Sr. Narayana de Vaikuntha, e nesse momento eles sentiram um remorso muito grande de ter amaldiçoado os devotos do Sr. Narayana, e isso só é possível para os Bhaktas, porque sábios fixos no Brahman pessoal, sem Bhakti não se arrependem. Poderíamos dizer que o Bhakti aparece pela misericórdia do Senhor, apesar que, na realidade, os devotos primeiro dão essa misericórdia. Não se poderia dizer que, pela misericórdia do Senhor, os Kumaras alcançaram o Bhakti e experimentaram a doçura do Senhor. Na realidade, eles tiveram a misericórdia de Brahma e Narada. Cícera Maharaj disse que a única questão a perguntar é como eu posso servir a você. A natureza do mundo material é imperecível no sentido que nunca tem fim. Quando você está com muita fome e se aproxima de algum alimento, você começa a comer e nunca fica saciado, ou se tem sede e quer beber água, etc. Na realidade, você está sempre indo no fundo do poço para satisfazer os seus sentidos, mas isso nunca tem fim, por isso é imperecível. Não existe necessidade de purificar todo-poderoso Gopal Mantra, assim como outros mantras que são muito poderosos, como o Gopal Mantra. Esse é o Haribhakti Lasa, 213. O verso 99, Harinama Harinama, Harinamaiva Kevalam. Ok. Depois, o 61, Vasudeva Bhagavata, Bhakti Yoga Parajitaha. E o 121, Bhaktaran Yagna Tapasam, Sarvaloka Maheshwara. O verso a ser estudado é Pitha, pela bile, o Patapta, atormentada, Rasanasya, da língua, não, Rotika, gostoso, nu, como é maravilhoso. Glossário, Shushupte Ishtana, é estado de sono profundo.
Agora, o filosofando, Dostoiévski, humilhação é a mais intensa forma de consciência.